Estudo sobre a natureza do Cristo. Primeiro, fonte das provas da natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que não está ainda resolvida, uma vez que ainda é discutida em nossos dias. Foi a diferença de opinião sobre este ponto que deu nascimento à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, e é notável que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros do clero com diversos títulos. Por conseguinte, eram homens esclarecidos, a maioria escritores de talento, nutridos na ciência teosófica, que não achavam concludentes as razões evocadas em favor do dogma da divindade do Cristo. Não obstante, então como hoje, as opiniões se formaram sobre abstrações, mais do que sobre fatos. Procurou-se, sobretudo, o que o dogma poderia ter de plausível ou de irracional, e geralmente se negligenciou de parte a parte em fazer ressaltar os fatos que poderiam lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos se isso não for nos atos e nas palavras de Jesus? Jesus, nada tendo escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que eles não mais nada escreveram quando vivos. Não tendo nenhuma história profana contemporânea falado dele, não existe sobre a sua vida e a sua doutrina nenhum outro documento senão os evangelhos. Portanto, é ali somente que é necessário procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores, sem disso executar os de São Paulo, não são e não podem ser, senão comentários ou apreciações, reflexo de opiniões pessoais frequentemente contraditórias, que não poderiam, em nenhum caso, ter a autoridade do relato daqueles que receberam as instruções diretamente do Mestre. Sobre essa questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, o acordo dos pais da Igreja e outros escritores sacros não poderia ser evocado como argumento preponderante, nem como uma prova irrecusável em favor de sua opinião, tendo em vista que nenhum deles pôde citar um único fato fora do Evangelho concernente a Jesus. Nenhum deles descobriu documentos novos desconhecidos de seus predecessores. Os autores sacros não puderam senão voltar sobre o mesmo círculo, dar a sua apreciação pessoal, tirar consequências de seu ponto de vista, comentar sob novas formas e com mais ou menos desenvolvimento as opiniões contraditórias. Todos os do mesmo partido deveram escrever no mesmo sentido, se não nos mesmos termos, sob pena de serem declarados heréticos, como o foram Orígenes e tantos outros. Naturalmente, a Igreja não colocou entre seus pais senão os escritores ortodoxos do seu ponto de vista. Ela não exaltou, santificou e colecionou senão aqueles que tomaram a sua defesa, ao passo que rejeitou os outros e destruiu os seus escritos tanto quanto possível. O acordo entre os pais da Igreja, portanto, nada tem de concludente, uma vez que é uma unanimidade de escolha formada pela eliminação dos elementos contrários. Se se leva em consideração tudo o que foi escrito pró e contra, não se sabe muito de que lado penderia a balança. Isso nada tira ao mérito pessoal dos sustentadores da ortodoxia, nem ao seu valor como escritores e homens conscienciosos. Foram os advogados de uma mesma causa que defenderam com incontestável talento e deveriam forçosamente chegar às mesmas conclusões.
longe de querer denegri-los em que quer que seja, quisemos simplesmente refutar o valor das consequências que se pretende tirar de seu acordo. No exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica que não serviram senão para embrulhar em lugar de elucidar, nos apoiaremos exclusivamente sobre os fatos que ressaltam do texto do Evangelho e que, examinados friamente, conscienciosamente, sem ideia preconcebida, fornecem superabundantemente todos os meios de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, não há de mais preponderante nem de mais concludentes, senão as palavras mesmas do Cristo, palavras que não se saberia recusar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma palavra, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidade, sem vezes repetidas, não poderiam ter um duplo sentido. Nenhum outro senão Jesus pode pretender saber melhor do que ele o que quis dizer, como ninguém pode pretender estar melhor informado do que ele sobre a sua própria natureza. Quando ele comenta as suas palavras e as explica para evitar todo equívoco, deve-se confiar nele, a menos lhe neguemos a superioridade que se lhe atribui e substituamos a sua própria inteligência. Se foi obscuro em certos pontos, quando se serviu de linguagem figurada sobre o que toca à sua pessoa, não há equívoco possível. Antes do exame das palavras, vejamos os atos. Segundo, a divindade do Cristo está provada pelos milagres. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está estabelecida principalmente pelos milagres como testemunho de um poder sobrenatural. Esta consideração pôde ter um certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas hoje que a ciência levou as suas investigações até as leis da natureza, os milagres encontram mais incrédulos do que crentes. E o que não contribui pouco para o seu descrédito foi o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que deles se fez. A fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que dela se fez. Disso resultou que os do Evangelho são agora considerados por muitas pessoas como puramente legendários. A Igreja, aliás, ela mesma retira aos milagres toda sua importância como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio também pode fazê-los tão prodigiosos quanto ele. Porque se o demônio tem um tal poder, fica evidente que os fatos desse gênero não têm, de nenhum modo, um caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas admiráveis para seduzir mesmo os eleitos, como os simples mortais poderiam distinguir os bons milagres dos maus, e não há temer que, vendo fatos similares, não confundam Deus e Satanás. Dar a Jesus um tal rival em habilidade era uma grande falta de jeito, mas, pelo que respeita a contradições e inconsequências, não eram olhadas de tão perto em uma época em que os fiéis ter-se-iam feito um caso de consciência em pensar por eles mesmos e se discutir o menor artigo imposto à sua crença. Então não se contava com o progresso e não se pensava que o reino da fé cega e ingênua, reino cômodo como o do bel prazer, pudesse ter um termo. O papel tão preponderante que a Igreja se obstinou em dar ao demônio teve consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens se sentiram capazes de ver pelos próprios olhos. O demônio, que se explorou com sucesso durante um tempo, tornou-se o machado posto ao velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade.
Pode-se dizer que a Igreja, se fazendo dele um auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquele que deveria virar-se contra ela e miná-la em seus fundamentos. Uma outra consideração não menos grave é que os fatos miraculosos não são o privilégio exclusivo da religião cristã. Não há, com efeito, uma religião idólatra ou pagã que não teve os seus milagres, tão maravilhosos e tão autênticos para os adeptos quanto os do cristianismo. A Igreja se tirou o direito de constatá-los, atribuindo às potências infernais o poder de produzi-los. O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção nas leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável por essas mesmas leis. Desde o instante que um fato pode se explicar e que se ligue a uma causa conhecida, cessa de ser milagre. Assim é que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio do natural certos efeitos qualificados de prodígios enquanto a causa ficou ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia, do mundo invisível no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que não são, não mais do que os outros, derrogações às leis da natureza, mas que, ao contrário delas, são aplicações frequentes. Todos os efeitos de magnetismo, de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista, de hipnotismo, de catalepsia, de anestesia, de transmissão do pensamento, de presciência, de curas instantâneas, de possessões, de obsessões, de aparições e de transfigurações, etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem a essa categoria de fenômenos. Sabe-se agora que esses efeitos são o resultado de aptidões e de disposições fisiológicas especiais, que se produziram em todos os tempos, entre todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais sob o mesmo título de todos aqueles cuja causa era incompreendida. Isso explica porque todas as religiões tiveram os seus milagres, que não são outros senão os fatos naturais, mas quase sempre amplificados ao absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição, e que os conhecimentos atuais reduziram ao seu justo valor, permitindo levá-los em conta de lenda. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido realizados por Jesus está hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, enquanto fenômenos naturais. Uma vez que se produzem sob os nossos olhos, seja espontaneamente, seja por provocação, não há nada de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às de nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc. Desde o instante que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, que são encontradas mesmo entre os heréticos e os idólatras, elas não implicam em nada uma natureza sobre-humana. Se Jesus qualificava ele mesmo os seus atos de milagres, é que nisso, como em muitas outras coisas, devia apropriar a sua linguagem aos conhecimentos de seus contemporâneos. Como estes poderiam aprender uma nuance de palavra que não é ainda compreendida por todo o mundo? Para o vulgo, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo e mesmo muito mais tarde eram milagres. Não podia dar-lhe um outro nome.
Um fato digno de nota é que deles se serviu para afirmar a missão que tinha de Deus, segundo as suas próprias expressões, mas disso jamais se prevaleceu para se atribuir o poder divino. Nota: para o desenvolvimento completo da questão dos milagres, ver a Gênesis segundo o Espiritismo, capítulos 13 e seguintes, onde são explicados pelas leis naturais todos os milagres do Evangelho. É necessário, pois, riscar os milagres das provas sobre as quais se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Vejamos agora se as encontramos em suas palavras. Terceiro, a divindade de Jesus está provada pelas suas palavras. Dirigindo-se aos discípulos que entraram em disputa para saber qual dentre eles era o maior, ele lhes disse pegando uma criança e colocando-a junto a si: quem me recebe, recebe aquele que me enviou, porque aquele que é o menor entre vós é o maior. São Lucas, capítulo 9, versículo 48. Quem recebe em meu nome uma criancinha como esta, me recebe, e quem me recebe, não recebe só a mim, mas recebe aquele que me enviou. São Marcos, capítulo 9, versículo 36. Jesus lhes disse, pois: se Deus fosse o vosso Pai, me amaríeis, porque foi de Deus que eu saí, e que é de sua parte que vim, porque não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. São João capítulo 8, versículo 42. Jesus lhes disse, pois: estou ainda convosco por um pouco de tempo, e em seguida vou para aquele que me enviou. São João capítulo 7, versículo 33. Aquele que vos escuta, me escuta. Aquele que vos despreza, me despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. São João capítulo 10, versículo 16. O dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, uma vez que é o próprio Deus. É um artigo de fé. Ora, estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, testemunham não somente quanto à dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas. Porque aquele que é enviado necessariamente está subordinado àquele que envia. Obedecendo, faz ato de submissão. Um embaixador, falando de seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me enviou. Mas se é o soberano em pessoa que vem, ele falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, porque não se pode enviar a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por estas palavras: eu não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam de nenhum modo a igualdade e ainda menos a identidade. Em todos os tempos, o insulto feito a um embaixador era considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha a de Deus. Quando lhes disse: aquele que vos escuta, me escuta, não entendia dizer que seus apóstolos e ele não faziam senão uma única e mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade de pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus com relação a Deus, ressaltam, além disso, sem equívoco das passagens seguintes: fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Por isso eu vos preparo o reino, como meu Pai mo preparou, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e que vos senteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
São Lucas capítulo 22, versículos 28, 29 e 30. Por mim eu digo o que vi na casa de meu pai, fazeis vós o que vistes na casa de vosso pai. São João capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Transfiguração, São Marcos capítulo 9, versículo 6. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. Quem me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. E quem me renunciar diante dos homens, eu o renunciarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que quem me confessar e me reconhecer diante dos homens, o Filho do Homem o reconhecerá também diante dos anjos de Deus. Mas se alguém me renunciar diante dos homens, eu o renunciarei também diante dos anjos de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Mas se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras,